Olá, esse é o PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das engenharias, agronomia e geociências e para toda a sociedade, porque o tema que a gente vai tratar hoje, inclusive, diz respeito a toda a sociedade, né? Eu estou com o Paulo Daskev, que é auditor do TCE, com o Eduardo Ramires, que é o nosso gerente da Regional Curitiba do CREA Paraná, e com a Mari Maranhão, que é a nossa gerente do DEFIS, né, do Departamento de Fiscalização. Me contem um pouco do projeto Veracidade, Paulo, que é uma parceria da SET, do TCE e do CREA, certo? Isso, exatamente. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre esse projeto? Sim, com certeza. Olá, pessoal. Então, esse projeto, ele nasceu no contexto da existência de várias obras paralisadas em todo o território nacional. O tribunal sempre atuou em conjunto com o CREA, fazendo inspeções nessas obras para avaliar a real situação delas, para que tivesse uma fiscalização mais efetiva e que o nosso sistema de controle social, o pessoal já pode até conhecer, mas vou ressaltar aqui, são ferramentas disponíveis para a sociedade para acompanhamento dos gastos públicos. Então nós temos lá no Tribunal de Contas, no nosso site, uma aba com um sistema para acompanhamento de todas as obras no estado hoje, todas as obras municipais. Então a gente aproveita também essas inspeções que nós fazemos para avaliar se os dados estão prestados adequadamente. Só que, desde 2012 nós temos feito esses trabalhos e temos percebido que, assim, em alguma medida nós estamos enxugando gelo, porque talvez as causas de fato não estejam sendo abordadas, até pelas nossas equipes de fiscalização. Então o que a gente pensou? Vamos trazer também os estudantes para nos ajudarem nesse processo. Assim a gente consegue conscientizá-los desde a graduação, desde as universidades, da universidade, melhor dizendo, conceitos a respeito de obra pública e de cidadania, que eles são engenheiros, têm formação na área, eles podem contribuir acompanhando as suas obras na região, no bairro, enfim, na cidade, para nos fornecer informações mais precisas. Então a ideia foi ali criar uma caixinha de areia, que eles pudessem atuar, participar, conhecer dos conceitos e trabalhar junto conosco despertando a cidadania. Por isso que o projeto chama Veracidade. A intenção é olhar para a cidade, para as obras que tem ali na sua região e também avaliar a fidelidade das informações que estão no sistema. Exatamente. No sistema foi feito um trocadilho ali, o pessoal que bolou Perfeito. Isso. Das informações que constam no sistema em relação à materialidade, à situação real da obra. Mari, como que a fiscalização do CREA atua junto a esses estudantes? Como que funciona? Nesse caso, a fiscalização mesmo, ela acabou sendo paralela à ação dos estudantes. A gente complementa essa ação deles, porque para ir numa obra não dá para ir o estudante sozinho, né? Tem que ter a equipe do TCE e a equipe do CREA também. Mas a gente conseguiu fazer essa parceria até ampliando a fiscalização. Foram o quê? Mais de 900? 974. Exatamente. Obras que a nossa equipe já está em campo, já está nos municípios. Então, combinamos com a equipe. Vocês vão até os locais, já estão passando no município? Dá uma olhada nessas obras. E aí o TCE nos encaminhou uma relação de obras que, teoricamente, estariam paradas. Como a gente já estava no local, acabou fiscalizando. Porque a obra pode estar parada, pode estar concluída ou pode estar em andamento. As obras em andamento, a gente fiscaliza o que nos compete, irregularidades como falta de registro, falta de ART. Mas a gente conseguiu levantar todos esses dados para poder auxiliar o TCE. E foi bem interessante porque, em princípio, era assim, se a obra está parada ou concluída, a fiscal só tira uma foto e encaminha aqui para a gente. Mas a nossa equipe de fiscais entendeu tão bem o projeto e a parceria que eles foram fazer um trabalho até mais investigativo. Não se contentaram assim, isso aqui eu não achei, estou na dúvida. Foram até o município, questionaram, foram atrás para poder passar um dado ao TCE realmente bem robusto e bem relevante para eles poderem fazer esse trabalho na parte social realmente. Eu acho que é legal comentar também sobre a nossa participação daí nas etapas preparatórias, né, do Veracidade, que aí entrou um pouco mais assim sobre o funcionamento da fiscalização, sobre a essência, os objetivos, a competência do CREA, né? Então, conta um pouquinho do processo, assim, do começo, para as pessoas entenderem o que é o Veracidade, como que é esse processo. Legal. Então, até eu ia comentar isso, é importante destacar pelo CREA, acho que a satisfação que é a gente ter acompanhado a evolução do projeto, dessa iniciativa do TCE, né? Há alguns anos a gente acompanhou bastante próximo
A intenção do tribunal, juntamente com o CREA, né, em parceria, com essa parceria que já existe há bastante tempo com o CREA, de se aproximarem, né, de estarem ali presentes, né, participando das universidades, dos cursos, levando conteúdo, apresentando, né, os propósitos. Isso começou lá atrás. E agora, né, no início do ano, que a gente pôde realmente acompanhar essa concretização, né? No evento de lançamento, na parceria com a SET, né, nesse envolvimento com as estaduais, que daí acabou tornando o projeto bastante robusto, né, definindo um regramento, definindo os grupos, né, de alunos, de professores, e o CREA com o seu relacionamento veio junto, né? Então é o que eu comentava, a gente acabou participando dessas etapas preparatórias, né, levando, explicando como funciona, de que forma é realizada a fiscalização do CREA. O CREA ia nas universidades, né? Sim, como sim. que é? E como que foi essa dinâmica? O que os estudantes, como que foi a participação dos estudantes? O que o CREA ensinou para esses estudantes que eles não recebem de aprendizado na academia? Como que foi isso, Edu? Como que você sentiu essa... Basicamente, nós participamos em algumas regionais, né, aquelas que têm uma universidade estadual sediada, fazendo aquela apresentação geral, né, padrão sobre o CREA, né, principal ali, até porque é necessária aquela noção, aquele entendimento mais genérico, né. E claro, mesmo sendo ela assim geral, a gente acaba procurando explicar, procurando levar o que o CREA fiscaliza, quais atividades, uma noção geral sobre as atribuições profissionais, no caso da engenharia civil, né, que era o foco do projeto inicialmente, e também sobre como funciona a fiscalização. Então foi uma atividade combinada, né? Parte, muitas vezes, acho que quase todas, né, Paulo, devem ter sido atendidas, né, ou a palestra feita pelo gerente da regional e pelo representante do TCE. Então, assim, o CREA vai até as universidades, fala do sistema, fala de como funciona a fiscalização, para esses estudantes se prepararem, certo? Para atuarem como fiscais, Mari, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Até mais como auditores do TCE. Isso. Mas como profissionais, né? Isso. A ideia é fazer uma palestra de engajamento, essas primeiras palestras, né? Então ia um servidor do tribunal, um servidor do CREA, para ressaltar que eles são estudantes, estão ali aprendendo, mas quando saírem para o mercado, para a carreira, eles terão responsabilidade, tanto perante o conselho profissional, quanto perante o Tribunal de Contas, se manejarem recursos públicos. E é interessante notar que muitas vezes a gente fala de obra pública e cria-se uma distância muito grande. A gente esquece, espera aí, uma obra de um viaduto e tal. Como é que eu fiscalizo isso? Como isso está distante? Quais são os conceitos envolvidos? Então a gente tentava trazer para a realidade deles, pensando assim, por exemplo, você tem uma obra na cozinha da tua casa. Como é que você vai acompanhar essa obra? Se você não for periodicamente, se não prestar as informações, se não avaliar adequadamente quais são os itens que você quer remover, que você quer reformar, essa obra vai ter um insucesso. Então a gente tentou montar uma espécie de treinamento para eles começarem a pegar o jeito para quando forem, eventualmente, se transformarem em projetistas, fiscais de obras, auditores ou até empreiteiros ali que vão prestar serviço para a administração, que eles já saibam quais são os itens críticos, como aditivos, boletins de medição, o acompanhamento da obra pública em geral. Traz cidadania isso para o estudante também, além de, me parece, né? Isso. Além do conhecimento técnico. A principal ideia é essa, sabe? Que assim, as informações a respeito da situação das obras, historicamente, o tribunal já fazia um trabalho que funcionava muito bem com o CREA. Então, eles fazem essa inspeção, a gente pegava os dados e auditava as obras que estavam paralisadas de fato. Agora, com os estudantes, a intenção mais do que eles trazerem informação para nós, é sim eles terem contato com esses conceitos. Porque uma vez que eles trazem informações, a gente tem que refazer o processo de fiscalização no tribunal, até porque tem uma responsabilidade profissional envolvida. O objetivo principal é, como você falou, é despertar a cidadania nos futuros profissionais de engenharia civil. Muito bacana. A gente sabe que um dos trabalhos do CREA é justamente fomentar os acadêmicos a serem bons profissionais, profissionais que atuam com uma conduta adequada, profissionais que tenham uma ética na profissão. E esse trabalho foi bem interessante por isso, para mostrar ao aluno, ao acadêmico, que não é se formar e cair no mundo fazendo qualquer coisa, que existe uma responsabilidade da atuação do profissional. Muitos desses estudantes acabam passam em concurso, são novos profissionais, e se não tiverem quando não tem essa bagagem, acabam sofrendo um pouco mais, acabam pensando, será que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo, mas fica meio numa dúvida.
E com esse projeto a gente conseguiu ver até os relatos dos alunos falando, nossa, não fazia ideia que era assim. É isso que eu queria saber um pouquinho, Mari. Como que foi a receptividade desses alunos com o projeto? Vocês que estavam ativamente ali com eles, vocês viram uma transformação nesses alunos? Como que foi isso? Pelos relatos do pessoal, foi assim, não teve ninguém que não gostou, né? Realmente. Todos pensaram, saíram transformados a partir dessa ideia, desde assim, como localizar uma obra que não tinham essa noção, achavam que era só colocar no GPS e nem sempre é assim. Como que é, Mari? Foi engraçado uma situação que o ponto GPS não estava apontando o lugar certo. E aí o professor que foi depois foi seguindo o carro da prefeitura. E aí os alunos estavam todos no lugar do ponto GPS sem entrar em contato para realmente confirmar onde era o lugar. Aí já foi uma lição aí, né? Como localizar uma obra que nem sempre o mapa ali sai certinho no ponto certo. E aí todo esse levantamento feito, né? Toda essa... Como que é na prática ali, Mari, na hora? Eles chegam e como que funciona? Não sei se é melhor você ou o Edu contar. Eu acho que o Paulo vai poder explicar melhor, porque fez parte do plano de trabalho direto deles, né? Até porque a gente tem um público de estudantes também, né? Que podem se interessar por participar do projeto. Então, acho bacana a gente transportar esses o que eles fazem, né? Como que é isso? Tem 2 etapas, 3, né? A gente fez esse treinamento, engajamento com o pessoal do CREA inicialmente, para eles tomarem gosto. Aí quem topou entrar nessa barca junto com a gente, desenvolveu 2 trabalhos, essencialmente. O primeiro deles, pegava o sistema, olhava as informações que estavam lá, comparava com o site... No sistema do tribunal. Isso, esse que tem ali disponível no site. Para qualquer cidadão. Para qualquer cidadão. É o mesmo que a gente vai fazer uma auditoria hoje, a gente abre o mesmo sistema que qualquer cidadão tem acesso, para saber a quantidade de obras paralisadas, quais obras estão paralisadas em cada município. Então a intenção foi assim, pessoal, existe esse sistema, trabalhem com ele, tem algumas informações ali. Vocês podem abrir boletins de medição, por exemplo, que são os acompanhamentos da obra. Antes de cada pagamento do serviço, é emitido esse documento. Então, eles checavam se esse documento continha todas as informações técnicas. E a segunda parte do trabalho, que a gente brinca que é a parte mais interessante, que os estudantes gostam de ir a campo. O estudante de engenharia civil quer botar o pé na obra. E eles vão, então, a campo. Cada universidade pegou 2 obras para fazer essa avaliação. O tribunal passou, em conjunto com o CREA, um checklist para que eles avaliassem. Então eles iam lá checar se a quantidade de parede medida na última medição corresponde ao que foi efetivamente executado. Eles checavam também se a qualidade do concreto aparente está adequada ao que foi previsto também no edital de licitação. E é muito interessante que assim, os professores comentam que apesar de ser um trabalho preliminar, a gente reavalia todos os dados que eles nos encaminham, mas os estudantes já queriam, peraí, eu quero pegar o asfalto aqui e furar para tirar a espessura da camada de capa, justamente para checar se foi executado com qualidade. E o que é mais legal disso é que a gente percebe assim, estou indo para casa, percebo uma obra paralisada ali perto da rua de casa. Como que eu sei as informações dessa obra? Como que eu avalio em que pé que está, quem que é o responsável? Por que essas obras estão paralisadas? A pergunta... Essa é a pergunta de 1 milhão. A primeira. Então, nós tateamos ali alguns dos principais motivos, entrando já num caráter mais técnico aqui da fiscalização. Pode acontecer contingenciamento de recursos, a gente sabe que muitas vezes na transição de uma gestão para outra acontece uma reavaliação e os convênios acabam não transferindo recursos para pagamento dessas obras, isso é uma situação. A situação também de falhas no planejamento, falha no projeto básico, quando vão fazer por exemplo, execução de um cruzamento urbano. Existem redes telefônicas, redes de saneamento, muitas vezes rede de drenagem ali, que tem que ser adequadamente levantada antes, para que durante a execução, o pessoal está lá furando uma estaca, não encontre uma rede dessa, tem que diminuir o ritmo de execução, paralisar a obra. Então esse é um segundo motivo importante. E o terceiro deles é que muitas vezes as empresas que estão executando, em alguns casos, não são todos, é uma minoria, não tem a capacidade operacional e financeira para tocar a obra. A gente já chegou em situação, muitas vezes, que uma empresa num centro urbano grande alegou que não tinha acesso a concreto. Né? Então, assim, poxa, existem várias concreteiras na região. Então, ali é mais um problema financeiro, operacional da empresa. Em resumo, nós temos essas 3 causas. Entendi. Edu, na tua percepção, a gente fala, né, Mari, o nosso mote, né, dos 90 anos do CREA, quem fiscaliza, cuida.
cuida da sociedade, né? Na tua percepção, Edu, esse projeto vem a agregar socialmente, o que a sociedade ganha com esse projeto? Não, totalmente, né? Ganham todos, né? Eu ia justamente falar sobre isso, né? Da importância desse aspecto do controle social por todos, né? Pelos acadêmicos, pelas universidades, pelo tribunal, pelo CREA. Essa foi um ponto bastante enfatizado, né, na reunião de fechamento que nós participamos em setembro, né, desse primeiro ciclo do projeto, e foi um ponto que realmente o presidente do tribunal valorizou, destacou muito, né, enfatizou em vários momentos, e bastante complementado pelo nosso presidente também, Clodomir, justamente por conta desse nosso propósito, né, dessa nossa atividade finalística, que é a fiscalização em defesa da sociedade. Então, dessa maneira complementar, né, atividades, né, que são de competência do tribunal e do CREA, esse envolvimento, né, esse aspecto social realmente ali dos alunos, estudantes, né, fazendo parte ali de atividades de extensão universitária, a gente com certeza atinge, e é a sociedade realmente que está aí ganhando. Né, isso que eu ia perguntar, conta como extensão universitária, então, Sim. a participação do aluno. Conta, isso também é bacana da gente comentar, a gente tem um projeto, né, inclusive de ampliação, de valorizar a nossa premiação do CREA de extensão universitária, explorando essa parceria, né, do projeto, enfim, até outras linhas, né, que o tribunal está pensando para o ano que vem. Então, a nossa ideia é também ter essa contribuição com as universidades, parte do relacionamento do CREA com as instituições. Para o TCE, quais foram os resultados desse primeiro ciclo? Nós recebemos as informações das inspeções do CREA, que foram 974, vejam, são quase 1.000 obras inspecionadas pelas equipes do CREA, que nos encaminharam informações a respeito da situação real. Então, a gente tem um diagnóstico. Onde estão as principais obras paralisadas? Essa é uma primeira informação importante que nós recebemos. A segunda, que é um efeito intangível, tácito que a gente tem, é a capacitação desses estudantes. A gente conseguiu começar a atacar o problema na raiz, conscientizando, caso eles sejam profissionais envolvidos, o que deve se tomar cuidado, e também, caso eles não estejam diretamente envolvidos, eles sabem onde procurar informação a respeito de uma obra de cruzamento perto da sua casa que não está sendo concluída. Eles conseguem saber com quem vão cobrar, né? E a terceira informação importante que a gente vai ter a partir desse diagnóstico são melhorias a implementar no nosso sistema de prestação desses dados, porque a gente partiu lá de uma amostra de obras que estavam todas paralisadas. O CREA foi, inspecionou e verificou que aproximadamente 25% dessas obras é que está de fato paralisada. O restante já estava em andamento, concluídas, às vezes cadastro equivocado. Então a gente consegue, a partir desse diagnóstico, sabendo quais estão de fato paralisadas e comparando com o que está no nosso sistema, onde a gente tem que mexer para melhorar a verossimilhança, a fidedignidade dessas informações no nosso sistema. E algo assim que eu gostaria de ressaltar é essa interação com o CREA, que já é antiga, é um convênio, até brinco geralmente quando a gente vai falar, que é um convênio com data indeterminada para esperar, como se fosse um casamento. Quando estiver bom para os dois, a gente pode continuar com esse convênio. E por enquanto tem sido muito frutífero para ambas as partes. E a gente percebe assim que quem resolve o problema são pessoas, não são ofícios, não são e-mails, não são processos. E toda vez que a gente tem um problema, eu falo diretamente com a Mari, diretamente com o Eduardo, essa relação é bastante próxima entre os servidores, entre os funcionários de ambas as instituições. Então, eu reputo parte do sucesso e dessa trajetória que deu certo entre os dois órgãos, a essa relação próxima entre os servidores e a disponibilidade do pessoal do CREA e da equipe em conversar com a gente, entrar nesses desafios, e da mesma parte podem contar com a gente naquilo que precisarem também nas novas iniciativas que pretendem fazer. É uma relação muito dinâmica, né, Paulo? É importante que você falou isso, a gente, né, tem contatos diretos aí, eu, a Mari, enfim, todos os setores com você, né, com os demais servidores do tribunal, e as coisas realmente vão acontecendo, isso ajuda muito, né? É um convênio que realmente, na prática, ele acontece, dá resultados, e a gente tem muito a explorar ainda, né, com certeza. Que legal. Pessoal, e para 2025? Teremos mais veracidade? Teremos uma segunda edição? Como que vai funcionar? Nós estamos alinhando isso lá internamente no tribunal, porque tem a relação com o CREA já é perene, permanente, como eu comentei, não tem prazo para acabar por enquanto. Então a gente já sabe que vamos contar com ele, seja durante a execução, na formatação do projeto,
mas a gente também tem uma contrapartida com a SET. Então, estamos numa transição de gestão, avaliando lá como vai se dar continuidade. A ideia é que sim, vamos continuar. Pensamos talvez em inspecionar escolas, que é um projeto que o tribunal tem feito historicamente, e o CREA tem muita expertise a respeito de acessibilidade. O pessoal realiza inspeções há muito mais tempo do que nós. A gente faz uma partezinha lá bem pequena, então gostaríamos de agregar já no planejamento o conhecimento das equipes do CREA, para podermos, quem sabe, ter estudantes ali avaliando as escolas municipais. Mas assim, não está batido o martelo, ainda estamos avaliando as possíveis atuações. Fato é que palestras em universidades têm sido muito mais constantes agora, então a equipe do CREA sempre, aliás, nós estamos juntos com vocês naquilo que tem sido desenvolvido, e também temos a intenção de elaborar um manual conjunto de obras públicas. Então, já que, assim, temos enxugado o gelo numa parte, pegando as obras paralisadas e fomentando a retomada. Mas vamos atuar nas causas também, capacitando estudantes e capacitando profissionais em conjunto com o CREA por meio desses manuais e treinamentos. Muito bacana. Gente, parabéns pelo projeto, muito legal. Não só os nossos profissionais ganham com isso, né? A sociedade, então, muito legal. Obrigada por vocês aceitarem conversar aqui comigo hoje. Obrigado. Foi um prazer. Gente, ficamos por aqui com esse bate-papo super bacana. Acompanhem a gente nas redes. Os programas na íntegra estão no YouTube e os cortes vão pro Instagram e pro Facebook. Acompanhem lá. Um abraço.